Seja bem-vindo, Geraldo, pastor. Boa tarde, muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. Olha, a gente conversava antes aqui que você sempre participa na Rede Super em alguns debates, lembra do bate-papo, lembra do Em Debate, né? Tínhamos aqui o bate-papo que discutimos algumas questões teológicas, mas hoje eu falei, olha, o desafio é conhecer um pouco mais o Geraldo, né? E é difícil a gente falar de si mesmo, né, cara? Difícil, eu pessoalmente não me sinto muito à vontade, né? Acho que todo mundo. Todos nós. É muito mais fácil a gente falar do outro do que de si mesmo, porque a gente tem os desafios da nossa história, né? E eu percebo que é assim com você. A sua história é pautada com desafios e emoções intensas, não é, Geraldo? Sim. Você hoje pastoreia um grupo. Como é que foi isso? É uma vocação sua, você escolheu, ou você sentiu Deus te direcionando para isso? É muito interessante porque eu já estava na caverna há 5 anos, desenvolvendo uma série de trabalhos, porque nas igrejas pequenas a gente faz de tudo, né? É verdade. Então, não só nas pequenas, nas grandes também, né? Sim, a seara continua grande, continuam sendo poucas as pessoas, né? Mas eu vejo que por causa disso, de tanto acompanhar os pastores, eu já estava pastoreando. Foi quando a liderança decidiu me oficializar como pastor. E eu levei um susto muito grande, porque eu não queria ser pastor, eu não pensava em ser pastor. E eu disse não. Você ajudava como um voluntário? Como voluntário, nas visitas, em tudo. Então, por exemplo, eu e o pastor Fábio iríamos fazer uma visita. O pastor Fábio não pôde ir por alguma razão. E eu me via ali, né, sozinho. Então, eu tinha que dirigir aquela reunião. Por exemplo, nós fomos trabalhar com pessoas com AIDS nos anos 90. Então, o pastor Fábio era sempre chamado para os funerais. E a primeira vez que eu preguei foi no funeral, no Cemitério da Paz, porque eu cheguei lá, o pastor Fábio não estava, e para mim foi um susto, porque não havia padre, não havia sacerdote nenhum. Para mim aquilo foi muito triste. Apenas a irmã do rapaz que havia falecido, alguns poucos amigos, e eu no desespero... terminou aquela parte, fechou seu caixão, já do lado da sepultura. Ninguém havia falado nada, uma oração, uma reza, nem nada. E eu, no desespero, eu perguntei para a irmã, você quer que eu fale alguma coisa? E ela, por favor, fala alguma coisa. Aí eu falei, não me lembro o quê, e fiz uma oração, e eu vi que isso consolou todo mundo. Todos vieram me abraçar chorando depois. Uau. Então, as coisas na minha vida acontecem assim, Deus primeiro me joga, depois ele avisa. Primeiro te joga nos leões, se ele depois avisar fala antes, com os leões. Eu acho que não vou, não. Mas olha, é um trabalho específico, mas é interessante. A proposta até desse programa Mente Aberta é essa, a gente abrir a mente porque acabamos... Não é que é uma conspiração política, sociopolítica ou de um sistema que quer dominar o mundo, mas eu acredito que a grande massa da população pensa exatamente muito parecida. Sim. E a mídia tem um poder. Querendo ou não, o jornalista, você é jornalista, né? Os meios de comunicação, eles têm até um termo chamado quarto poder, porque é um poder de influência muito grande. Então, você inclina o pensamento da grande massa para onde você quer. E as pessoas estereotipam imagens. Isso. Então, a gente vê você de cabelo comprido, cabeludo, e fala pastor, já entra os paradoxos, né? Sim. Pastor, cabeludo, não pode. E aí é que o programa Mente Aberta quer levar as pessoas a refletirem. Por que não pode? Você já sofreu, você em algum momento ministrando em um velório ou em algum lugar, as pessoas já falaram, mas por que você é pastor e tem cabelo grande? Isso já aconteceu? Isso, diria assim que na primeira década era quase que diário. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão com mais informação, principalmente por causa da internet. Mas eu digo que a gente da geração antes da internet, nós tínhamos que dar resposta a isso quase que diariamente. Mas você, nem por ser pastor, você é cristão, você é crente e tem cabelo grande? O fato de você ser cristão... O fato de ser cristão, evangélico e ter cabelo grande. Então, assim, eu nunca gostei de entrar em polêmicas e discussões, aí eu arranjava uma saída. Falei assim, meu cabelo é grande igual de Sansão. Boa, sabedoria. Um crente que fica quieto. Bom precedente, né? Alguns perguntavam, você é nazireu? Eu falei, sim, sou consagrado a Deus. Mas quando eu tinha mais paciência, eu ia conversar sobre a orientação de Paulo, uma questão local, para um período, para uma região, para uma cultura. A gente ia explicar aquele contexto.
aquele mesmo contexto que orientava o homem a não ter cabelo grande, orientava a mulher a usar o véu na igreja. Então, é algo que nós conseguimos superar, né? Então, é aquilo que você falou, a força da cultura dominante é tão grande que algumas coisas a gente supera e não discute e outras coisas nós temos muita dificuldade. E vamos reproduzindo algo sem saber por quê. Isso é o meu maior temor e essa é uma coisa que eu tenho dentro de mim que eu não compreendo. Por exemplo, e já vi que também não tem como a gente fugir disso, não seremos tão filosóficos que seremos incompreendidos. Mas uma das coisas que na sala de aula, nas palestras me incomodavam muito é que frases prontas sendo jogadas com muita ênfase, porque aquele que se sujeita será sempre um vencedor, porque o trabalho vai te levar para cima. E as pessoas vibram, e isso me incomodava demais. Hoje eu já aprendi a lidar com isso, porque eu chegava a rejeitar. Porque eu não entendi, falei, gente, não é isso, é a mensagem, tem que ter um conteúdo, ou seja, qual a filosofia por trás disso, qual o sentido? E aí eu era tido como confuso. Não, mas você é muito confuso, você não quer as coisas simples da vida. E eu percebi que a gente precisa como Paulo diz, se fazer um pouco do meio e influenciar aquele meio. De repente a gente cria umas frases de impacto que consiga atingir aquelas pessoas. Mas quando a gente conversa sobre culturas, você hoje vive e aconselha e cuida de pessoas dentro de uma subcultura. As subculturas são presentes hoje, né, Geraldo? Sim. Há uma transformação muito grande, né? Tanto que 20 anos atrás ainda se usava uma expressão tribos urbanas. E isso não existe mais. Então, sociologicamente, ainda não existe esse conceito. Muitas subculturas que tinham muita força perderam a força. Hoje nós temos um momento muito eclético, mas ainda existem subculturas. Ainda existem subculturas, ainda existem alguns meios mais difíceis de ser alcançados pelo Evangelho. Ainda existem alguns grupos de pessoas que têm muita aversão ao Evangelho, à Bíblia e ao cristianismo, porque eles têm informações e, como é que eu poderia dizer de maneira mais simples, muitos enxergam o cristianismo como um instrumento da cultura dominante, que é feito para oprimir. Para impor. Desde a geração beatnik nos anos 40 e 50, a geração hippie e principalmente hoje a geração ligada aos movimentos libertários, aos movimento anarquista, ao movimento punk. Infelizmente, ainda se tem uma ideia, um estereótipo, um preconceito de que o cristianismo é um instrumento de opressão, um instrumento de racismo, é um instrumento machista. Então, pensando nessa dificuldade que a gente se empenha a ter um esforço maior para poder entrar, para poder ouvir, para poder dialogar. Porque você vai com testemunho com a sua vida. Isso, e desmistificando muitas coisas que eles também ouviram por um chavão. Como eu disse, eu estou tentando concluir uma pós-graduação em Direitos Humanos, por uma faculdade São Tomás de Aquino. E é muito interessante que lá dentro mesmo, os professores são pessoas com uma formação, são mestres, são doutores. A gente vê muito entre eles mesmos uma repetição de muitos chavões. Por exemplo, quando se começou a falar da questão feminina, questão da mulher, alguém simplesmente resumiu assim: mas a Bíblia é machista. Aí eu comecei a dialogar, alguém logo me cortou. É machista porque Paulo manda a mulher ser submissa. Eles conhecem trechos que se tornaram mitos. Então, alguns trechos que são tirados, aí eu tentei explicar, Paulo, entendeu? No contexto, quando Paulo fala que já não há mais judeu nem grego, nem homem nem mulher, quando Paulo fala para o marido corresponder às necessidades afetivas sexuais da mulher, e questões ali muito revolucionárias de Paulo, que ele precedeu 2000 anos o movimento feminista. É muito interessante que a própria sociedade, ela pega um texto fora do contexto e faz um julgamento daquilo. Então, e nós precisamos ter paciência para saber dialogar e não querer impor alguma coisa ou sentir que nós somos melhores do que ninguém. Porque durante muito tempo o diálogo acaba na demonização. Isso. Não, você está endiabrado, você precisa ser liberto para você compreender a verdade. Aí e isso afasta mais ainda. Isso é triste, né? Porque não é. A gente tem que entender por que é que as pessoas têm dificuldade, e fazer a nossa meia-culpa, porque nós fomos reproduzindo os padrões de preconceito. Eu concordo plenamente com você.
de assumir a culpa e dizer que esse comportamento existe pela Isso. repetição que nós temos, às vezes, Isso. de tradicionalismo passado. Isso. Eu fui capelão do Colégio Cristão durante 7 anos e uma das definições mais claras para mim de aversão à Bíblia, eu ouvi de um aluno de sexta série, na época, ou de 7º ano. Ele disse assim, eu perguntei, o que é a Bíblia? Ele falou assim, a Bíblia é um monte de pode e não pode, Isso. só que o não pode ganhou, e de muito. Isso. Então a compreensão dele era extremamente negativa de um Isso. Deus que priva de todo e qualquer tipo de coisas que se pode fazer na vida e só pode o que ele quer. E isso na cabeça de um jovem se resumiu a isso, toda uma maravilha, vamos falar assim, coisas que são infinitas que podemos tirar da palavra de Deus, e ele se resumiu a isso. E como ele, alguns grupos acabam vivendo. Agora, penetrar nesses grupos não é fácil, né, Geraldo? Você fez a escolha de viver 100% para isso, né? É algo que foi acontecendo naturalmente, né? Eu me formei em comunicação social e jornalismo, fiz alguns estágios, depois comecei a trabalhar em mídia impressa, em jornal, e depois comecei a viajar muito com a Jocum nos impactos evangelísticos, com o tio Pedro, né? Lembro. Carnaval de Ouro Preto. Beijo para ele, né? Janeiro, julho, antes mesmo de eu me tornar pastor. Então foi muito interessante, que aí que foi minha primeira escolha. Hoje é muito ótima, a internet facilitou muito a profissão de jornalista, você não precisa nem ir à redação mais do jornal. Verdade. Você trabalha de onde você estiver, Verdade. você manda o seu texto, manda as fotos, não é? Você recebe pela sua conta bancária, hoje é fantástico. Mas nos anos 90, não, né? A gente precisaria estar ali na redação do jornal todos os dias, reunião de pauta. Um caderninho. Isso, então o horário a cumprir. É ótimo, né? É uma profissão que eu amo. Mas chegou um momento que eu percebi que eu queria mais estar disponível para as viagens missionárias. Principalmente que eu conheci o trabalho da Jocum, me apaixonei pelo trabalho da Jocum. Então foi uma mudança assim gradativa. Acaba que a minha formação de comunicação social serve para tudo. Para a minha vida na igreja, a própria comunicação da igreja, outras aulas que eu dou, né, como te ajuda a comunicar não só com a sua vida eclesiástica, como fora dela. Sim, como professor, dentro das pesquisas que eu faço. Então, sim, foi bom ter feito.